Bom dia, bom dia, bom dia. 8h05, posso abrir o volume da voz, não tem problema nenhum. Não incomodarei ninguém dormindo ainda, tá certo? 8 horas é hora de dormir, a não ser que alguém esteja enfermo aí, tá certo? Ou esteja cansado, enfermo da moral, tá certo? Enfermo do espírito, aí eu faço a concessão. Mas vamos lá. Eu quero começar falando aqui do meu time de futebol, sabe? O Paysandu. Ontem ele jogou a partir das 21h30, horário em que eu já devo estar recolhido, e estava dormindo. Quando eu acordei já tinha passado 1 hora, além já estava no segundo tempo, sabe? E quis deixar para lá para continuar, sabe, recolhido e ali concentrado no sono, aquela coisa toda. Mas aí a pressão emocional foi maior e resolvi abrir os olhos e sintonizei num canal aí que eu pago, numa TV de assinatura, de streaming, certo? E tava lá o Paysandu jogando contra a Portuguesa Carioca, tá certo? Tem duas portuguesas, tem a Carioca e tem a Paulista. Eu acho que ontem o jogo era contra a Portuguesa Carioca, foi isso? Pô, agora eu fiquei em dúvida, sabe? Fiquei em dúvida. Eu não sei qual das duas, sabe? Eu posso verificar isso, mas eu não vou, senão eu vou atrapalhar aqui, sabe? O meu roteiro, tá certo? Mas o fato é que era uma das duas portuguesas, são clubes de futebol com origens com origem em cultura lusitana, tá certo? Esforços de descendentes de lusitanos em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Aqui em Belém nós temos um esforço de cultura lusitana num time chamado Tuna Luso Brasileira, certo? Seria colocado sempre como uma terceira força do futebol paraense, tá certo? Você tem o Paysandu e o Remo, ou o Remo e o Paysandu, e a Tuna no meio, tá certo? E eu só sei, rapaz, que eu dizer que eu fiquei satisfeito, dormir com o espírito elevado, porque de repente, sabe, ali vi um time valente, rapaz, um time de Série C, sabe, valente, esforçado, sabe. Tem um cara, o centroavante, o 9 do Paysandu, o Ítalo, sabe, ele parece assim, já assim, ele usa assim, uma barba rala, tá certo? E parece ser um cara assim já de uns 30 anos, assim, sabe, um cara já que correu muito, tá certo? Um coelho velho, coelho velho, certo? Que já fez muitas corridas contra jabuti, sabe? E foi enganado o tempo todo por jabutis, porque os jabutis são espertos, rapaz, sabe? Não se metam com jabutis, tá certo? E o Ítalo ontem, sabe, fez um esforço desgraçado. Quando eu abri, sabe, a TV, já estava 2-0, sabe, para a Portuguesa. Eu não sei se carioca ou paulista, certo? Eu não sei. Santista, não sei, tá certo? Portuguesa Santista, não sei. Eu só sei também que é um time, a Portuguesa é um time que recolhe, sabe, recolhe carros velhos, recolhe órgãos, sabe, de corpos já usados, tá certo, e monta um Frankenstein ali, sabe, para jogar a Série C, sabe, até mesmo a Série B e até mesmo a Série A, tá certo. O adversário do meu time aqui, o Remo, sabe, ele fez uma recolha de jogadores aí, sabe, já aí por volta aí dos 30 jogadores experientes, tá certo? Para compor ali, sabe, uma equipe dentre 20, tá certo? Para ficar sempre ali na zona Z, tá certo? Na zona de perigo, tá certo? Segurando ali a lanterna. Porra, bicho é foda. Mas esse é o sistema que a gente vive, o sistema de valores. Eu quero falar sobre isso. Eu quero pautar hoje a história, para minha cabeça, sabe, a história das agências, a história do paradigma, a história do. Como foi que eu anotei aqui? A história do paradigma do agente racional que posicionou outro dia o Fernando Horta, e essa expressão tomou o título de um vídeo que eu fiz, sabe? Porque eu compreendi, eu não conheço esse esquema de análise, sabe? De agência e estruturas, tá certo? Eu não sei onde se estuda isso, tá certo? Eu não sei se é na sociologia, nas ciências sociais, tá certo? Nas ciências políticas, eu não sei.
Mas vejo que eu conheço um pouco de estruturalismo, sabe? Tive experiências de fazer leituras em textos estruturalistas, no caso aí quando eu fazia, fiz um trabalho prático de ensino, de magistério de linguística e semântica, tá certo? Na Universidade Federal do Pará na década de 90 e pude conhecer, aprofundar um pouco mais do que foi Soci, tá certo? Eu me lembro que quando eu fui fazer um processo seletivo ali, sabe, por professores da UFPA, sabe, para ingressar não nos quadros da UFPA, mas para ingressar num serviço promovido por uma fundação de apoio à universidade, uma tal de FADESP. Havia a intenção aqui no Pará de expandir o ensino superior no estado do Pará, tá certo? Nos principais polos de desenvolvimento econômico, tá certo? Tipo Altamira, Santarém, Marabá, tá certo? Principalmente esses três aí, tá certo? E eu conheci esses três polos, tá certo? Fiz um trabalho em Santarém, onde eu lecionei um curso de semântica, tá certo? Para alunos finalistas, a Universidade Federal do Pará não tinha professores do quadro para dar esse curso, e os alunos, eu não sei se eles eram alunos do período intervalar, estariam dependendo dessa disciplina, tá certo? E quebrou um certo pau lá, tá certo? Porque eu cheguei com as minhas inexperiências e com a minha arrogância e com a minha boçalidade por ali, tá certo? Mas eu fui ali ponderando também, sabe? Ponderando, tirando de cá, de lá, usando a navalha de Orcan, sabe? E eu consegui chegar a um termo, mas os caras, sabe? Os formandos ali estavam temerosos, sabe? De reprovação. Eu não me lembro de ter reprovado ninguém, tá certo? Não tinha interesse, tá certo? Eu tenho uma concepção a respeito de formação intelectual. Eu acho que a nota ela serve apenas de medida ali, sabe, para você poder, sabe, verificar o quanto de um rio, sabe, o quanto de um rio você tem ali, sabe, condições de navegar, tá certo? Se dá para arrastar ali a canoa no fundo, sabe, no fundo do rio, na areia, tá certo, e ir puxando, tá certo? Eu penso dessa maneira. E eu penso que a falta de conhecimento, sabe, num cidadão que se gradua, não o mata, tá certo? Seguindo aí, lembrando de Nietzsche, tá certo? O que não mata fortalece. E eu só sei, rapaz, sabe, que eu ingressei na Universidade Federal do Pará para dar um curso, para dar curso de linguística. Fui selecionado por três professores, um professor idoso já e duas professoras meia-idade, tá certo? E eles foram com a minha cara, foram com, sabe, com o meu preparo, foram com a minha história, foram com a minha biografia e viram condições ali de eu fazer esse trabalho e me deram a preferência sobre uma professora, aliás, uma professora cria da própria estrutura da universidade, salvo engano, eu poderia declinar o nome dela aqui, tá certo? E ela teve coragem de fazer a inscrição como eu tive, tá certo? E fomos os dois para uma disputa. E os professores da banca ali, daquele processo seletivo simplificado, entre aspas aí, tá certo? Alguma coisa tocou por aqui, eu não sei o que foi. Alguma coisa chamou minha atenção aqui no Smart, eu não sei que porra foi essa, tá certo? Me deu um calafrio, tá certo? Pô, já pensou se eu perco? Já tô com 8 minutos de vídeo. E eu só sei dizer que eu fui para a disputa com essa criatura, tá certo? E fui com o que eu trouxe de Manaus, de um curso de letras, sabe? Ali, sabe, feito num emocional abalado, tá certo? Eu estava recém-saído do seminário, sabe? Onde eu fiz ali, sabe? Uma experiência, não vou dizer mística, tá certo? Porque não houve, não foi uma experiência sobrenatural, porque não houve, tá certo? Porque no fundo foi uma experiência minha e das pessoas, dos padres ali ao redor, sabe? Que estavam ali querendo, sabe, se aproximar de Deus e Deus andando na frente e o pessoal andando atrás, Deus andando na frente e o pessoal atrás. Deus não dava a bola e o pessoal atrás, tá certo? E eu acho que ninguém conseguiu alcançar Deus. Eu, pelo menos, não alcancei, tá certo? Eu faltando dois incisivos, rapaz, vê se pode, certo? Nasci com um problema de um dente incisivo, sabe, na minha arcada dentária, ele estava atravessado, tá certo? A minha boca miúda, sabe, não permitia tantos dentes e dentes largos, dentes assim, sabe? E um deles aí vergou e atravessou, tá certo? E um dentista doido, rapaz, entendeu que para resolver o problema ele deveria extrair o dente torto, tá certo? Miserável, tá certo? E extraindo o dente torto ficou ali o vão, tá certo?
E ele quis fazer uma prótese, se bem que eu já tinha, na verdade, esse dente torto não foi extraído por esse dentista que eu vou agora incumprir da história, tá certo? Na verdade, esse dente torto foi extraído, rapaz, lá num lugar chamado Cremação, sabe? Que tinha um serviço um serviço de dentista ali gratuito, sabe? Eu não sei como é que foi isso ali no bairro da Cremação. Fui bater lá, rapaz, saí do Guamá, fui lá pra Cremação. E os caras mandaram ver, rapaz, mandaram o buticão, sabe? E arrancaram um dente sadio, bonitão, lindão, tá certo? Posteriormente eu vim ter um filho, meu primeiro filho caçula, tá certo? E ele nasceu com a mesma, não sei se isso se tornou uma genética, tá certo? Ou uma genética da minha família, eu não sei, de ter a boca miúdas e muitos dentes, sabe? E os dentes ali vão ali fazendo pressão, sabe? Vão se acomodando e vão fazendo, vão se entortando, tá certo? E vão ali, sabe, feito uma árvore na mata, sabe, procurando a luz do sol e vão crescendo para a esquerda, para a direita, mas a importância é subir, 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 tá certo? Pouco importando as curvas que ali, sabe, o corpo dá, sabe, ali o tronco dá, tá certo? Porra, e assim os dentes na boca da gente, rapaz, sabe? E só que no caso do meu primeiro filho caçula, eu levei num dentista, tá certo? Num odontólogo, numa odontóloga, tá certo? E ela colocou o aparelho na boca dele, tá certo? E vergou o dente, colocou o dente no lugar, puxou os dentes para trás. Eu não sabia que os dentes são móveis na arcada dentária, tá certo? Eu não sabia disso, vim aprender com práticas aí depois de ortodontia, tá certo? Porra, bicho, é foda. Mas no meu caso, rapaz, os caras preferiram extrair o dente, ver se pode uma porra dessa, cara. Meteram o buticão, ficou uma falha ali, tá certo? Aí depois um doido disse, não, bora fazer uma prótese. Mas para fazer a prótese tem que tirar esse outro do lado. Miserável, rapaz, sabe? Miserável, porra, cara. E eu passei um longo tempo, sabe, faltando dois incisivos na arcada dentária, rapaz, sabe? Mas como eu estava assim, recluso assim num espaço afastado, do social, sabe, popular, entendeu? E fui levando até que um dia, sabe, eu pude fazer uma prótese, sabe, e posteriormente, e hoje me beneficio de um implante dentário, tá certo? Mas não foi fácil não, rapaz, eu quero culpar isso aí, rapaz, a falta de condições financeiras, tá certo? Os meus pais não se importaram com isso. Meu pai, distante assim, sabe, com essas questões assim, pela ignorância dele, pela falta de cultura, sabe, e pela falta de interesse que a falta de cultura dá, tá certo? E a minha mãe sofrendo ali, sabe, dolorosa, vai ver, tá certo, com aquela coisa, mas não podendo fazer nada porque não podia tirar aí, sabe, algum dinheiro do orçamento, do parco orçamento, sabe, familiar, tá certo? Para poder, sabe? Ela fez isso com dois irmãos que eu tenho na parte de educação, sabe? Ela chegou a colocar dois irmãos que eu tenho e tive, tá certo? Porque um deles faleceu, tá certo? Ela colocou os dois numa escola particular, rapaz, sabe? Ela suspeitava de que a escola pública é com desorganização do tempo, tá certo? Aí a elite governante, ela não se preocupa com a educação do povo, sabe? Hoje nós estamos vivendo no mundo o dilema da luta de classe entre nós, tá certo? E que nós temos, para continuar esse meu enredo aqui, tá certo? O meu roteiro que eu elaborei, sabe? Eu quero falar do Brasil, quero falar do mundo e da luta de classes, porque é nisso aí que eu vou me concentrar, tá certo? E a minha mãe via essas coisas assim, sabe? Ela não saberia explicar por quê, mas o fato foi que tinha uma escola aqui, sabe? Há uns quarteirões. Eu não sei o que foi que caiu aqui no chão. Uma caneta caiu. Aqui a uns quarteirões de mim, sabe? Da minha residência. Tinha uma escola no passado chamada Antônio Vieira, tá certo? E era uma escola, eu me lembro, sabe? Me lembro desses meus dois irmãos chegando em casa falando francês, tá certo? Ora, pô. Mas a minha mãe pagou, sabe? Era uma escola particular e ela pagava mensalidade para os dois para desarnar, tá certo? Desarnar, tá certo? E esses caras serem gente na vida, foi a contribuição que ela deu para os dois, tá certo? A outra contribuição que ela deu, sabe, foi se valer de relações sociais, tá certo? Com freiras, com uma freira em particular de uma congregação, sabe, aqui na paróquia de São Pedro e São Paulo, no bairro do Guamá, que, sabe, tinha aí outras relações e tinha relações com famílias católicas, é, boas famílias católicas, tá certo? E de repente ela conseguiu apoio de uma família católica, sabe, na doação de duas bolsas,
duas bolsas de estudo, tá certo? Aventurando aí a possibilidade de um dos beneficiários dessas bolsas, sabe, se tornarem padres, tá certo? E ajudarem o trabalho dela, ela a freira de um lado e lá o garoto, no caso eu, sabe, sendo padre, só que não deu certo, rapaz, olha. Como eu disse, Deus seguiu na frente, sabe? Eu marchei atrás e gritava: me espera, e Deus andando e eu atrás, Deus andando e eu atrás, me espera, me espera. De repente ele sumiu à minha frente, rapaz, eu não vi mais, olha. Ora, porra. Mas o fato é esse, rapaz, sabe que. Aí eu volto aqui pro meu time de futebol, o Paysandu, tá certo? E vi um time valente e eu quero reconhecer isso, sabe? Mas eu entendo que são times de jogadores assim parecidos, jogadores ali do exército de Brancaleone, tá certo? Jogadores ali, sabe, com mais aí, sabe, de 30 anos, sabe, que não deram certo, tá certo? Que nem todo mundo, sabe, que se mete no mercado de futebol, tá certo, se torna um Neymar, tá certo? Não tem isso, não. E o fato é que eu vi ontem meu time, rapaz, brigando, correndo, sabe, o tempo todo. Não sei como é que eles deixaram o placar avançar 2-0, tá certo? No segundo tempo, quando eu comecei a assistir, eu fiquei assim, tá certo? Aí coloquei meu tapa-olho, sabe, não sei como é que chama, essa máscara, sabe, de vedar a vista, tá certo? Fiquei ouvindo o jogo deitado na cama, espichado, tá certo? Aí de repente saiu um gol, tá certo? Mas eu podia ouvir e ver, sabe? Depois, quando eu resolvi abrir o olho, eu vi, rapaz, os jogadores correndo, sabe? Se esforçando. Tem um jogador, camisa 10, meio de campo, do Paysandu, sabe? Marcinho. Eu já vi esse cara jogando no Nordeste, num time do Nordeste ali, não sei, sabe? E o cara assim, sabe? Ele é assim, articulado, tá certo? E joga pra cá, joga pra lá, corre, pula, tá certo? Eu sei que ele e o Ítalo, eu acho que poderia, eu indicaria, sabe? Foi bom, pelo menos foi o que os meus olhos enxergaram, tá certo? Dois jogadores, o Ítalo e o Massinho, tá certo? Mas vi o Castro também. O Castro fez um golaço, sabe? Fez o terceiro gol, sabe? O Paysandu, quando eu comecei a assistir o jogo, eu estava perdendo de 2-0 e ele virou, rapaz, fez 3-2, olha. E assim ele passou, me parece, para a quinta fase da Copa do Brasil, tá certo? A vantagem é que ele, com esse resultado aí, ele ganha imediatamente 2 milhões de reais, qualquer coisa assim, que vai ajudar a manter o plantel. Depois disso vai começar a Série C, tá certo? E eu acho que o time vai engrenar. Mas veja, nós estamos falando do mercado de futebol, sabe? Mas o fato foi que. E é possível que esse time aí, sabe, amanhã, hoje já, sabe, comece a se modificar, porque tem aí olheiros, empresários olheiros, sabe, que veem os valores aí que estão dando certo e com o intuito de ganhar, sabe, de ganhar resultado, de ganhar dinheiro, de ter lucro, sabe? Procuram retirar aí do plantel, tá certo? Esses valores que são aí, sabe, emergidos. E os jogadores querem isso, eles se apresentam, sabe, num time de futebol para isso, para ganhar visibilidade. E o Paysandu é um time de massa aqui no Pará, tá certo? E no Brasil, certo? São 27 unidades federativas, tá certo? Em cada unidade tem pelo menos um time de massa. E o Paysandu é um time de massa, como o Remo é um time de massa, rapaz. Eu vou parando por aqui, mas eu quero dizer que ontem eu dormi, sabe? E acordei hoje, sabe, fora de hora, já depois das 6 horas da manhã. Coisa rara de acontecer, tá certo? Mas eu fico sempre ligado, ouvindo, sabe, a internet, aquela coisa toda. Não é bem assim fácil, não. E hoje eu estou disposto. Estou ouvindo lá fora o carro do lixo passando, tá certo? Mas eu não abri hoje a minha cortina, quer dizer, é assim, eu não abri minha cortina hoje, tá certo? E de manhã eu observei que o dia nasceu frio, tá certo? E poderia estar chuvoso e não ouvi barulho de chuva, nem assim, sabe? E agora eu percebo o sol um pouco quente aqui em Belém do Pará, rapaz. Nós estamos no verão, tá certo? Passando pro outono, rapaz, logo mais aí, tá certo? Bicho, foi foda. São 18 minutos de vídeo, tá certo? Então veja que eu queria agora me dedicar. é, Ontem eu fiz um vídeo, sabe, que deu uma dificuldade do cacete. O YouTube, não sei se pelo tempo, 33 minutos de vídeo, não sei se foi isso que pesou, tá certo? E o YouTube, sabe, não queria aceitar o vídeo. Terminou aceitando, mas não sei o que aconteceu. Porque veja, essa ideia de eu estou com quase 800 vídeos, a ideia depois é pegar uma inteligência artificial, sabe, pedir para ela fazer aí uma leitura dos meus textos aí, sabe, para eu enxergar aí um roteiro geral, tá certo? E quem sabe aí, sabe,
desenvolver um texto de ensaio sobre questões aí, sabe, do Brasil e do mundo, eu não sei. A minha ideia é essa. E essa é a primeira ideia. A segunda é manter a minha saúde mental, porque falando eu creio, sabe, que a fala, a comunicação social foi que nos pôs no mundo, tá certo? A comunicação, a fala alargou, exigiu do corpo, sabe, disposição, sabe, para se expandir, tá certo? E, e o que nós temos de bom, sabe, no corpo da gente é a linguagem, tá certo? Os conceitos organizados, tá certo? As estruturas mentais que nós temos aí, que organiza o corpo do modo geral, inclusive o físico, o biológico, o hormonal, tá certo? Eu continuo tomando, aliás, não tomei, deveria ter tomado uma pílula, sabe, para me desinflamar, sabe, ainda, creio eu, sabe, os músculos ali da cintura, tá certo? Era para ter tomado, não tomei, já são 8 horas, estou atrasado, pelo menos em 2 horas, olha, 8h30, 2 horas e meia. Tenho que terminar esse vídeo e tomar meu comprimido, tá certo? Mas eu acredito que o corpo, sabe, hoje li alguma coisa a respeito de uma fulana aí, sabe, não sei que intelectual era aquela, sabe, que dizia que a educação consiste na capacidade de conhecer o mundo, mais ou menos assim, tá certo? A partir dos olhos de outras pessoas, tá certo? Mais ou menos isso, tá certo? No que não tem nenhuma novidade nisso, porquanto o ser humano, sabe, ele vai se pondo no mundo, desenvolvendo, sabe, o corpo nas suas dimensões aí, sabe, expansivas no que pode se expandir, tá certo? Biológica e mentalmente, tá certo? E vai se expandindo dentro do grupo social do qual aquele indivíduo, aquele corpo tá, rapaz, qual é a novidade nisso? E nós temos 5 sentidos, e ela diz aí que os olhos, tá certo? Os olhos dos outros é que nos põe, de certa forma, digamos assim, tá certo? Eu digo, e daí? Mas tem também, coloca a mão, coloca o nariz, coloca o ouvido, tá certo? Coloca o corpo do modo geral, coloca a ponta dos pelos, sabe? A ponta dos cabelos, tá certo? Tudo isso, sabe? É o que nos põe, sabe? Nos põe no mundo. Rapaz, eu só sei dizer que é isso, rapaz. Olha, eu tô assim, o meu espírito tá leve, eu não sei por quê. Porque talvez eu esteja, assim, sabe, compreendendo o que está ao meu redor, tá certo? Conhecendo os truques armados, eu fico besta com duas coisas. Principalmente com a opinião de algumas pessoas que querem cobrar da mídia, como eles chamam, mídia entre aspas, dos meios de comunicação, tá certo? Comportamentos éticos, tá certo? Éticos, civilizatórios, isso não existe, tá certo? Não existe. Porque as empresas, as corporações de mídia, elas têm um lado. O Chomsky outro dia, sabe, um cara foi como é que chama aquele youtuber, o Carlito, não sei o quê. Ele falou, mostrou um livro do Chomsky, sabe? Ele falou, o título é Mídia, tá certo? Mídia o quê, rapaz? Propaganda e manipulação, tá certo? É nisso que eu acredito, tá certo? Manipulação. Os Marinhos aí, sabe? O Roberto Marinho e a família dele, eles se puseram no mundo para facilitar o lado deles aí, tá certo? A pendência do lado deles, sabe? O interesse dos estadunidenses no primeiro momento, tá certo? Quando eles resolveram apoiar o golpe militar ali, iniciado por Castelo Branco, em 64, tá certo? E eles se perfilaram, gente bacana, imagina a família Marinho, tá certo? Eles não tinham nada na vida na época, certo? Mexiam talvez com alguma rádio por ali, alguma TV, qualquer coisa assim, tá certo? Mas hoje houve um jornal, o Times, e uma revista, Life, salvo engano, que, sabe, se dispuseram a apoiar, quem sabe até a financiar, sabe, a criação de uma empresa de mídia aqui no Brasil, e aí tem a origem da Rede Globo, tá certo? Com que encargo? O encargo do seu Lupércio, rapaz, sabe? O seu Lupércio foi um vizinho, 4 ruas aqui abaixo, tá certo? Ele tem um filho bem ali, tá certo? E o seu Lupércio, quando eu era moleque, rapaz, aqui na rua, sabe? Ele, não sei se era a mulher dele, que era uma mulher jovem, quer dizer, em relação a ele, uma mulher assim, sabe, bem composta, simpática, parecia uma modelo, sabe? Eu não sei onde ela trabalhava, eu não sei se ela trabalhava em loja, sabe, no centro da cidade aqui em Belém, eu não sei, tá certo?
Mas era uma mulher assim de um composto harmônico reconhecível, sabe? Elogiável, entendeu? E eu não sei quem era que patrocinava, rapaz. Não sei se ele havia alguém de fora, sabe? Se era o dono da aparelhagem, sabe, que se interessava. E eu sei que aos sábados ele promovia um baile dançante na casa dele, sabe? A casa dele era uma casa assoalhada, tá certo? Com assim uma altura de uns 2 metros de altura, eu acho. Não, 2 metros não, uns 1,5 metro se por aí assim, acima de 1,5 metro de altura, tá certo? E era uma casa toda de madeira, e quando o pessoal começava a dançar aquela música, conheci um capeta em forma de guri do Renato, do Renato Sérgio Blue Caps, o pessoal danado a pular ali no asfalto, a casa só faltava cair no chão, sabe? E havia um boca de ferro, tá certo? Que eu não sei se esse boca de ferro, sabe? Esse aparelho aí, sabe? Jogava para dentro e para fora o som das músicas que tocavam, sabe? Devia ter um picape ali, sabe? Um toca-disco, tá certo? E havia esse boca de ferro, e esse boca de ferro ele ficava para fora da casa, tá certo? Eu não sei se o som que o pessoal ouvia, sabe, para balançar o corpo, sabe, dentro da casa, da sala ali, eu acho que era na sala que eles usavam, eu acho que era isso, sabe? E veja, mas havia um boca de ferro, rapaz, condução já 26 minutos de vídeo. E eu só sei dizer, rapaz, sabe que o senhor do Persa, então, ele vendia, sabe, esse evento aí de entretenimento, tá certo? E me lembro disso, por vezes era sábado e por vezes eu estava carregando pissarra numa lata lá da Passagem Alvino com a Zé Bonifácio, ou da Zé Bonifácio com a Passagem Alvino para dentro aqui, sabe, do terreno da minha casa, tá certo? O meu pai não tinha que fazer, isso era sábado, ele, na parte da tarde, ele descarregava uma carrada de pissarra lá na Zé Bonifácio, que não dava para entrar com um caminhão aqui, tá certo? E o único que fazia isso era eu, tá certo? De uma família de 7, sabe? 5 mulheres e 2 homens, tá certo? E eu devia ter ali, rapaz, uns 10, 11 anos, sabe? 12 anos de idade, sabe? E eu era obrigado, sabe, a carregar, sabe, numa lata de manteiga, sabe? Sei lá, numa lata aí de. Numa lata, tá certo? Não era caixa, não, era numa lata, tá certo? E eu ficava feito formiguinha, sabe? Feito beija-flor, sabe? Carregando, sabe? O beija-flor na mata, carregando no bico, sabe? Uma gota d'água para jogar no incêndio, tá certo? E eu aqui, sabe? Ali, sabe? Aquele molequinho, rapaz, do tempo de Agostinho de Hipona na beira da praia, sabe? Com um baldezinho ali, não sei, de madeira, não sei. O Agostinho estava ali no século IV, no século V ali, sabe? Da era cristã, sabe? E ele ali pela cidade dele, eu não lembro como era a cidade dele. Ipona eu acho que é uma cidade, mas ele não estava em Ipona, não, estava noutra cidade. E via um molequinho ali, sabe, com um baldezinho brincando na areia da praia, ali na costa da África, sabe? Eu não sei se era Argélia ali, eu não sei que cidade era aquela ali. Que país era aquele, eu não sei. E o molequinho carregando a água do mar, colocando dentro de um buraco. E assim fazia eu, rapaz, carregando na lata de manteiga. Até que eu consegui, rapaz, trazer toda a terra, toda a pissarra lá da. Sabe, eu puxava toda a pissarra de lá, sabe, para dentro do terreno aqui da casa, tá certo? A casa que eu habito hoje. Mas veja que eu estava falando do Boca de Ferro, do seu Lupécio. Aqui em Belém do Pará tem um negócio chamado aparelhagem, tá certo? E hoje é quarta-feira, daqui a 3 dias mais, sabe, o pessoal vai começar a tocar, a partir de sexta-feira, sabe, a tocar as músicas aqui, sabe, de consumo aqui dos bares, aqui onde eu moro, tá certo? A minha rua é uma rua muito festiva e, e aqui em Belém o pessoal tem um negócio de cultivar aparelhagens de som, tá certo? Que é justamente esse sistema que usava seu Lupécio na época dele, um boca de ferro, um picape para tocar o disco, um toca-disco, tá certo? E aí, sabe, aumenta o volume e vamos que vamos, tá certo? E a Rede Globo montou, rapaz, um sistema de picape, rapaz, quando já são 29 minutos de vídeo. Eu acho que eu vou chamar para esse vídeo de picape, sabe, em homenagem a esse sistema de aparelhagem de som, tá certo? Que vale hoje, tá certo? Tá valendo até hoje, sabe? Para assim, tem o ser humano, o corpo do ser humano, tá certo? Que tem olhos, como queria aquela intelectual, tá certo? Quando diz, sabe, que a educação é a capacidade de se deixar conduzir pelos olhos dos outros, tá certo? E eu digo não só os olhos, mas os sentidos de um modo geral, mas eu acho que ela queria, quando falava de olhos, falar dos sentidos.
porque nós somos seres empíricos, tá certo? Num primeiro momento, seres sensíveis, certo? Sensíveis, sensitivos, sabe, a essas coisas do mundo ao redor, seres afetivos, como queria Spinoza, Baruch, certo? Porra, bicho, é foda. Rapaz, eu só sei que é assim, tá certo? Então eu vou chamar de picape para dizer, mas eu não posso, sabe, ignorar, tá certo, que a cabeça da gente, o pessoal fala corações e mentes, tá certo? Mentes e corações, mas o fato é que nós somos seres convencíveis, seres persuasíveis, tá certo? Os espertos, rapaz, os caras do mundo, sabe? Tipo, os caras do mundo, os caras, tem os caras do mundo das trevas, os filhos da luz. Os filhos da luz feito Vorcaro, rapaz, sabe? Feito Vorcaro, feito o mão de gato, é Paulo Guedes, sabe? E tem ali o Bob Field é mais explícito, mas o pior de todos eles acho que é o Paulo Guedes, tá certo? Mas eu fico por aqui, rapaz, dizendo que eu sou um caboclo impulsivo, rapaz, eu não presto, tá certo? Porra, caboclo falador do cacete, tá certo? Que fica falando, 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 rapaz, quem fala muito dá bom dia a cavalo e o dia tá esquentando. Bom dia.